Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. O diretor jurídico do clube, conceituado no mercado, Yoonki Lee, resolveu pedir demissão, se afastar do cargo. E o diretor jurídico é um cara muito importante dentro do clube, porque ele cuida de simplesmente todos os contratos, todos os processos, é um cara que avalia tudo, inclusive da chegada de patrocinadores, é um cara que analisa tudo juridicamente falando. Não só ele, e também Fernando Perino, diretor de jurídico adjunto, que deve sair aí nas próximas horas. Ou seja, o departamento jurídico esfarelou, se desfez. Um departamento importante e de pessoas ligadas e de confiança do presidente Augusto Melo. O presidente já havia perdido o diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão, e recentemente o Sérgio Moura, superintendente de marketing, que pediu licença do cargo por conta de todas as denúncias envolvendo a intermediária da Vaidbet, a patrocinadora master, muito por conta da empresa, né, desse intermediário, a empresa de Alex Cassundé, e Alex Cassundé ser uma pessoa ligada a Augusto Melo. E depois os repasses que foram feitos a uma empresa que tem uma suposta laranja, né, uma pessoa que inclusive deu entrevista aí com medo de ser ameaçada de morte, mora numa casa simples lá e tem o seu nome vinculado a essa empresa. Ou seja, tem muita coisa estranha que precisa ser apurada. E o rastro dessas medidas, dessas decisões que foram tomadas pelo clube, pelos responsáveis, começaram a respingar nos determinados diretores. E isso foi chegando até o Sérgio Moura e agora o Yoonki Lee, na verdade, ele acabou saindo por conta de uma série de exigências que ele pediu ao Augusto Melo. E eu tenho 3 aqui para vocês. Primeiro, ele solicitou que Alex Cassundé fosse notificado pelo presidente exatamente por conta da empresa dele receber o comissionamento. O Augusto aceitou. Contratar uma empresa para investigar o comissionamento, porque tem o comissionamento, ok, dessa empresa que precisa ser investigado, e também o repasse a outra empresa, a quem pense, entenda que, bom, o que essa empresa faz a partir dali, com repasses para onde quiser, não é mais, não diz mais respeito ao Corinthians. Tá bem, mas o Yoonki Lee ficou incomodado com isso, como muita gente está, como membros da oposição, e querem saber a investigação correta, se tem algo ilícito nisso, para saber se tem alguma irregularidade. O Augusto concordou com isso, também para contratar uma empresa para realmente investigar tudo, para que, enfim, tudo saia dentro dos conformes, né, para que não tenha nenhuma irregularidade. Só que aí o Yoonki Lee pediu também para que ele afastasse todos os envolvidos, como, por exemplo, o diretor administrativo Marcelo Mariano, que, na ausência de Rosalá Santoro, diretor financeiro, que estava viajando, fez os depósitos para a empresa do Alex Cassundé. Naquele período ali, no intervalo de 3 dias, 2 depósitos de R$700 mil, totalizando R$1.400.000. Quem fez os depósitos foi Marcelo Mariano, num caráter de urgência, mesmo com algumas dívidas se acumulando no clube. Por conta da comissão, o Marcelo Mariano fez os depósitos. E quem tem que fazer esses depósitos normalmente é o diretor financeiro, que não fez os depósitos. Ou seja, o Yoonki Lee pediu o afastamento também do Marcelo Mariano e o Augusto não topou. Por conta disso, por não afastar um homem da sua confiança, o diretor administrativo Marcelo Mariano, que o Yoonki Lee resolveu sair. E com isso o Fernando Perino veio na carona. Sendo que o Augusto já segurou o Rosalá Santoro, que na quinta-feira surgiu uma notícia no final da tarde que ele estava fora, mas o Augusto convenceu-o a ficar. Está caindo todo mundo na volta do Augusto Melo. É impressionante. O cerco está fechando. Porque se ele não resolver essa história, ele pode provocar sérios danos ao clube, inclusive com a perda de patrocínios. E aí o Samir Carvalho, meu amigo lá do Café do Setorista, já deu uma bomba na noite de sexta também. Porque o Augusto tinha dito, na entrevista para o Cross, que eu até fiz um resumo aqui para vocês no canal, que por conta dessa situação, desse diz que me disse, dessas denúncias, na verdade, o Corinthians tinha perdido um grande patrocinador, de nome muito forte, para a camisa do clube, que daria um bom dinheiro ao clube, mas que o patrocinador tinha dito o seguinte para o Augusto: olha, vamos esperar a poeira baixar, talvez a gente volte em outro momento, mas agora não vai dar. E o Augusto revelou, só não revelou o nome desse patrocinador. O Samir descobriu qual é o patrocinador. Trata-se do Mercado Livre, que realmente é uma grande empresa brasileira, que inclusive estava para comprar, se é que já não fechou, os naming rights aí do novo Pacaembu. Olha, no maior acordo
de naming rights da América Latina. É muito dinheiro. Mas esse acordo com o Corinthians eram 70 milhões de reais anuais até o final do ano, com um espaço na camisa lá e tal, mas era um valor que o Corinthians acabou perdendo. Mais uma empresa que o Corinthians perde. Só que o grande temor nesse momento é você perder a VaidBet, que é a patrocinadora master, que é o que corresponde à grande receita do Corinthians nesse momento, os 370 milhões em 3 anos. Pois bem, a VaidBet, o Augusto, naquela entrevista para o Cross, chegou a dizer o seguinte: não tem nada disso, a empresa tá nos apoiando, tá tudo certo, os caras, a gente está preocupado aí porque na verdade a oposição, as pessoas que não querem o bem do Corinthians estão querendo criar essa imagem, né, de uma falta de credibilidade, mas a empresa, olha, é a melhor parceira que eu já tive, os caras não estão preocupados, estão tranquilos. E tinha uma informação durante a semana que a VaidBet ameaçava até rescindir o contrato. Pois bem, depois dessa entrevista do Augusto, dizendo que estava tudo bem, houve uma notificação, né, uma nota oficial da VaidBet dizendo que não está tudo bem, não. Ela diz o seguinte: a VaidBet informa que tem acompanhado atentamente as publicações e manifestações envolvendo o comissionamento do contrato de patrocínio ao Esporte Clube Corinthians Paulista e que desde o mês de abril tem solicitado esclarecimentos sobre o caso. Durante as últimas semanas, a VaidBet pediu informações ao Corinthians em ocasiões variadas e realizou reunião presencial na sede do clube no dia 8 de maio. Isso o Augusto falou, que eles vieram mesmo presencialmente para se reunir com o clube. Além de ter enviado um comunicado à diretoria na última segunda-feira, agora dia 20, que foi quando saiu a notícia no GE, dizendo: olha, a VaidBet mandou um e-mail dizendo que estava muito preocupada, que era bom o Corinthians resolver essa situação, porque senão ela vai se retirar do clube. E o Augusto disse que estava tudo bem 3 dias depois. Para finalizar a nota, desde o primeiro momento a VaidBet foi contatada por um agente intermediário, ou seja, a VaidBet confirmou que existiu ou que existe um intermediário, sobre a possibilidade de se firmar um acordo para patrocínio master do Corinthians e foi conduzida pelo referido interveniente até a diretoria do clube para o início das negociações. Nunca houve contato com qualquer outra empresa a respeito da negociação para o acordo de patrocínio. E aí, aqui, eles estão dizendo que houve uma pessoa que conduziu a VaidBet até o clube, e isso é muito praxe de mercado, isso é normal, mas que a VaidBet não tem conhecimento sobre outras empresas. Então, ela quer esclarecimentos para saber por que começam a surgir agora muitas empresas relacionadas a esse comissionamento. E finaliza dizendo o seguinte: a VaidBet observa com atenção os desdobramentos do atual cenário e avalia os próximos passos. Que pepino, hein? O Augusto Melo vai ter que resolver isso. Ou ele vai perder, já perdeu um patrocínio, vai perder um grande patrocinador e há uma crise interna dentro do clube que ele não está sabendo resolver. As pessoas estão saindo por conta da falta de transparência e esclarecimento, justamente tudo que ele pregou. Então, Augusto, ele vai ter que resolver isso. Vai ter que resolver. Só que eu não vou achar que isso não tem uma interferência indireta, vou colocar nesse momento, da oposição. Porque a pressão está muito forte. Os caras querem derrubar o Augusto de todo jeito. Eu não sei se o Augusto tem alguma ilicitude ou não. Eu realmente não sei. Tudo tem que ser apurado. Mas o fato é, o Augusto chegou numa pressão danada. E a oposição está trabalhando forte nos bastidores para tirar o cara do cargo. Se isso vai ser bom para o Corinthians ou não, a gente vai descobrir ali na frente. O Gustavo Maeda pergunta do Michael. Cara, eu já fui hoje já perturbar. Cara, o negócio de mercado da bola, minhas fontes sabem. Eu fico em cima. Entendeu? Eu não perco tempo. Eu acho que, pô, isso é trabalho do jornalista, velho. É o mínimo que o jornalista pode fazer. O Michael vai ficar livre no mercado. O meu time precisa de um atacante. Pô, o mínimo que eu tenho que fazer, senão eu não sou jornalista, desculpa, é ir lá e saber se quer ou não. Eu perguntei para uma fonte muito importante, ela não me respondeu. Uma outra segunda fonte me disse que acha difícil, que a prioridade é o Gabigol. Tá? Então essa já é uma informação já importante. Michael, tô falando uma fonte, não é a fonte que vai sentar e negociar essa fonte. A fonte que vai sentar e negociar não me respondeu. Não me respondeu ainda. A segunda fonte que é importante também, e aliás eu confio até mais,
me disse que me deu a opinião dela. Falou, Samir, eu acho que o Michael não, porque se for para gastar muito dinheiro, a prioridade vai ser gastar no Gabigol. E aí, meu irmão, vocês têm que chorar reiterada. Porque o Gabigol pode ou não jogar no Corinthians, mas que é verdade, o interesse é. Entendeu? O assunto é esse lá. Olha só, se for para gastar muito dinheiro, que gaste com o Gabigol, não com o Michael. É até uma pauta importante, né? Hoje, você gastaria com quem? Tá? Hoje você gastaria com quem? Com o Gabigol? Vamos supor. Vou te dar 5 milhões de euros. Toma aqui, 5 milhões de euros. Você gasta esses 5 milhões com o Gabigol? Ou você gasta esses 5 milhões com o Michael? Tá? Eric Pulga, atacante do Ceará. Ele é monitorado, tá? Monitorado pelo Corinthians, hein? Vamos falar sobre essa questão aí do Pulga, né? Eric Pulga, atacante do Ceará, é monitorado pelo Corinthians. Olha só. Características... Deixa o like aí, tá, gente? Deixa o like aí. Características do Eric Pulga. Vamos lá. Características do Pulga. Pula muito, tá? Independente do gramado, seja gramado pelo alto ou pelo baixo, o Pulga, ele joga bem nos dois, tá? Seja gramado pelo alto, gramado pelo baixo, o Pulga consegue pular nos dois, e o Pulga, ele tem essa característica, ele pula muito, tá? E ele dá uma coceira na defesa adversária, é uma das grandes virtudes dele. Ele, em 20 jogos, a Pulga, de tanto pular, fez 10 gols em 20 jogos, tá? Em 20 jogos do Pulga, né? De tanto pular, 20 jogos ele fez 10 gols e tem 2 assistências em 2024. Olha só, tá? Meu Deus do céu. Isso é ridículo. Começa não, Samir. Não vou começar. Então, gente, o Pulga, né? O Pulga é um jogador, agora falando sério, que interessa o Corinthians. O Corinthians fez uma consulta, não ao Ceará ainda. Então, o Corinthians, se chegar amanhã e alguém colocar o microfone na boca do Augusto Melo e perguntar: Eric Pulga, vocês estão negociando? Ele vai falar: mentira! Aí todo mundo vai falar: é mentira! Eu vou twittar! Eu sou um bocó! Eu sou burro! Eu acredito em tudo! Eu não consigo nem pensar que ele tem contrato com o Ceará. É claro que o Augusto não vai falar, mas como eu sou burro, blogueirinho, burro, idiota, eu vou postar. Tô numa maldade com os haters. A Fiel tá numa maldade. É claro que se perguntar, o Augusto não vai confirmar, né? Porque o jogador tem contrato com o Ceará, né? Até o final do ano que vem. Então não vai confirmar. Agora, o Corinthians iniciou contato pelo Pitombeira. A relação Corinthians e Pitombeira não está mais para brincadeira. Está boa. Tanto que o Augusto assumiu o erro no caso do Lucas Veríssimo em público. Tá? O erro é nosso. Nós erramos. O contrato estava lá para assinar. Quer dizer, o Corinthians vive uma fase boa com o Pitombeira. Tá certo? O Corinthians vive uma fase boa com o Pitombeira. Tanto que, na próxima terça-feira, quando jogarem Corinthians e Racing do Uruguai, pela Sul-Americana, que é decisão, estarão na arquibancada Roger Guedes e Gabriel Pereira. Eu adoraria ver os dois com a camisa do Corinthians, tá? Os dois, né, que hoje são jogadores do Pitombeira, tá?
Roger Guedes e Gabriel Pereira. Eles estarão nas arquibancadas da Neoquímica Arena. Porque a relação, né, com o Pitombeira melhorou bastante, tá? Então, o Corinthians, hoje, foi lá e consultou a situação do Eric Pulga, jogador de 23 anos, atacante do Ceará, jogador que gosta do 1 contra 1, jogador que em 20 jogos fez 10 gols em 2004, tem 2 assistências, e o Corinthians descobriu que o valor dele, o Corinthians não tem o valor exato ainda, mas o Corinthians, pelo que o Pitombeira passou para o Corinthians, o Ceará deve pedir entre 15 e 20 milhões de reais. Daverson. O Daverson é o seguinte, ele está no Cuiabá, ele é jogador do Cuiabá. O presidente do Cuiabá, o Klaus, ligou para ele. O presidente do Cuiabá foi extremamente grosseiro com o Klaus. O dirigente, a maioria é mala, tá? O dirigente do Cuiabá, ele falou pro Klaus, não tá afastado, não. Não tá afastado, o cara tá treinando separado, velho. Ele não pode falar, porque isso aí dá problema na justiça. Mas como mente, né, velho? Cara, como é que eu ia ser presidente de um clube? Parece que o cara tem que mentir. Não ia servir. O mundo do futebol não é para os verdadeiros. Entendeu? Não é para os verdadeiros. Como é que eu ia ser presidente de um clube se eu não minto? Eu não posso mentir. Eu não minto, não faz parte da minha vida. Entendeu? Como é que eu vou ser presidente de um clube? O cara mentiu, porque o Daverson está treinando separado lá no Cuiabá. Ele tem uma multa rescisória, claro que o Cuiabá libera. O Daverson está com tanta raiva que ele vai ficar até o final do ano lá, vai sair de graça. Tá? Vai sair de graça. Aí, o que eu tenho para dizer para vocês? O que eu tenho para dizer para vocês do Daverson? O Antônio Oliveira está insistindo. Está insistindo. O Antônio Oliveira é amigo pessoal do Daverson. E eu não estou falando que o Antônio Oliveira está insistindo no Daverson porque o Daverson ele é amigo dele. Não. É porque ele acha realmente que o Daverson é um bom jogador. Entendeu? Ele realmente considera o Daverson um fenômeno, tá? Enfim, ele gosta realmente do Daverson. Então, ele acha que realmente seria uma boa, né, pro Corinthians, né, trazer o Daverson. O Corinthians já havia negado o Daverson lá atrás, tá? Quando eu entrei em contato uma vez com um dirigente do Corinthians, vou até falar que foi o Rubão. O Rubão falou para mim, Deus me livre, outro Paulo Nunes, não. Só que eu fui conversar com dirigentes agora no Corinthians e eu não senti que o dirigente descartou para mim o Daverson. Aí essa pessoa falou assim para mim, Samir, ele é muito bom jogador, só que o histórico dele não me agrada. O que ele fez contra um jogador nosso, que foi a cusparada no Richard, volante do Corinthians. Gente, vocês estão deixando o like aí para me ajudar? Vocês estão deixando o like aí? Aí essa pessoa me disse isso. O Daverson hoje só não é jogador do Corinthians por conta do histórico dele no Palmeiras e por conta daquela cusparada no Richard. Só que se a diretoria criar coragem para encarar mais uma polêmica, ele vem. Só basta coragem. O Antônio Oliveira tem. O Antônio Oliveira não se importa nada. O que é? É videogame? O que é? Pô, jogar o Coronado e o Garro é futebol, é videogame? Ah, filho. Se tu não consegue pôr Garro e Coronado para jogar juntos, tu não consegue nada. Então o Antônio Oliveira está insistindo para que o Daverson venha para o Corinthians. Repito, são amigos de frequentar a casa um do outro, hein? Mas não estou falando que ele está querendo contratar o cara por conta de ser amigo.
Ele acha realmente que o Daverson vai resolver em campo. E, dentro do Corinthians, todo mundo gosta dele, dentro de campo. E fala do Hernani, Samir, se o Corinthians tem interesse no Matheus Henrique. O Matheus Henrique eu não sei. O Hernani, o Corinthians tem muito interesse. O Corinthians, aliás, tem até um acordo verbal com ele. Entre Corinthians e Hernani, não teria problemas. Aliás, a indicação do Antônio Oliveira, né? Se ele indicou também o Daverson, que eu considero uma indicação horrível, o Hernani parece ser uma boa indicação. Só que é um jogador acima dos 30 anos, é um jogador alto, que pisa na área. A gente não sabe como que ele tá, mas ele é titular, né, do Parma na campanha de acesso à Série A do Campeonato Italiano. O problema é assim, ele tem um acordo verbal com o Corinthians, mas não adianta nada. Entendeu? Porque ele tem contrato com o Parma até o meio de 2025. Então o Corinthians tem que se acertar com o Parma. A questão é, o Parma vai liberar fácil? O Parma vai pedir alguma coisa? A questão é que o Corinthians já tem que se adiantar para negociar com o Parma. Entendeu? Eu acho que é um jogador... O time do Corinthians vai ficar um time alto, vai ficando um time forte, vai melhorando, claro, tem que ter aquela... O Corinthians tem que ter a cereja do bolo. O Gabigol seria muito interessante. Porque se você tem o Hernani, você tem o Gabigol, aí você tem o Wesley, enfim, começa a ficar interessante o time. Tá? Salve, fiel torcida F, é o Corinthians necessitando reforçar o elenco. Já tem conversas avançadas aí com o Hernani, né, do Parma. É ele que está aí jogando como titular na equipe italiana. Faz uma boa temporada pela equipe do Parma. Um dos destaques na subida do time para a primeira divisão da Série A, né? O Antônio Oliveira que pediu o jogador à diretoria do Corinthians. Então o Hernani aí deve ser um possível provável reforço do Corinthians na metade do ano. E o jogador já disse que tem o desejo de voltar para o Brasil e aceita sim jogar no Corinthians, né? Os dirigentes do Corinthians estão bastante otimistas por esta contratações. O Samir Carvalho trouxe pra gente aí que já tem conversas avançadas, apalavradas aí entre a diretoria e o staff do jogador com o jogador. O Parma já aceitou aí, vamos ver, né? O jeito que vai se dar essa negociação. O Parma até aceita negociar, mas vai ter que aí, ver aí qual vai ser o valor cobrado pela equipe italiana pela venda do Hernani, né? O Hernani, o Corinthians quer muito o Hernani porque não sabe o futuro do Paulinho ainda, não se sabe. Muita gente está falando que ele não vai renovar com o Corinthians e vai mesmo sair fora do timão, hein, fiel? Então o Hernani tá aí, deve ser um possível reforço na metade do ano do Corinthians, tá bom? Essas foram as notícias do Corinthians de hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe cada um, bom domingão, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!